Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta segunda-feira, dia 3 de junho. Hoje o Evangelho é de São Marcos, capítulo 12, versículos do 1º ao 12. Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar, construiu uma torre, arrendou-a depois a alguns lavradores e partiu para uma viagem. Chegado o tempo, enviou aos lavradores um servo para receber deles uma parte dos frutos da vinha. Mas eles o agarraram, espancaram e mandaram de volta com as mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, mas também a este feriram na cabeça e injuriaram. Mandou-lhes mais um outro, a este mataram. Depois mandou muitos outros, dos quais feriram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho bem-amado. Enviou-lhes este último, pensando: meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficaremos com a herança. Agarrando-o, mataram-no e o lançaram fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Virá, exterminará os lavradores e dará a vinha a outros. Não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal. Isto é, obra do Senhor, e é admirável a nossos olhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, estamos iniciando mais uma semana que seja de muitas bênçãos na sua vida e de todos os seus, viu? Nós ouvimos no Evangelho de hoje a passagem em que Jesus se utiliza do exemplo da parábola do homem que plantou a vinha, né? E no tempo certo enviou os lavradores que foram assassinados, apanharam um a um que era enviado e por fim enviou o seu filho achando que o problema seria resolvido. É lógico que nós entendemos a história que está sendo contada, né, como história da nossa salvação, todos os profetas que foram recusados, todo o seu trabalho que foi recusado por tantos e por fim veio Jesus, que, como nos diz o Evangelho, né, a pedra angular foi rejeitada. Por fim veio Jesus, que também não foi aceito. E aí, ouvindo esta mensagem do Evangelho, passado tanto tempo de tudo isso acontecido, precisamos olhar para os nossos dias e a nossa vida, né? Porque nós temos nos nossos dias e na nossa vida pessoas que nos falam de Deus. Qual tem sido o nosso comportamento com relação a essa mensagem que nos é apresentada? E não somente com relação à mensagem que essas pessoas nos apresentam, mas também com relação ao próprio Jesus, né? Qual tem sido a nossa aceitação diante daquilo que Jesus diz para nós que precisa ser feito? Porque nós sabemos que a vida cristã ela não é vivida conforme o que passa na nossa cabeça, como nós queremos. Quem se decide por Cristo precisa viver aquilo que o Senhor Jesus ensinou e diz para nós que precisa ser feito, né? Como que tem sido a sua aceitação, a sua vivência cristã? É isso que você tem feito? Porque muitas vezes nós vemos pessoas que vivem um cristianismo por conveniência. Então, aquilo que me agrada, aquilo que eu gosto, aquilo que não vai exigir de mim muita renúncia, não vai exigir de mim muita coisa, eu faço. É o tal do... Eu sou católico, mas não católico praticante. Nossa, que esse trem... Não existe isso. Eu sou cristão, mas eu não sou cristão praticante. Não existe isso, né? O que a pessoa como essa está dizendo? Que ela pratica ou vive uma fé que lhe convém. Então, vai quando quer, faz como quer, vive aquilo que quer. Então, se recusa a fazer como precisa ser feito. Então, ao agir desta forma, é uma recusa do Senhor.
e não é só aqueles, né, que se dizem não praticantes, mas mesmo nós que estamos na igreja, precisamos refletir sobre a nossa vida, porque às vezes mesmo estando na igreja, pode ser que nós estamos recusando o Senhor, a mensagem que Ele nos apresenta, porque o cristianismo exige de nós mudança, renúncia, né, mudança de comportamento, compromisso. E no mundo de hoje, da maneira como o mundo está, não são muitos que querem isso não, né? E nós precisamos olhar para nós, não vamos olhar para os outros não, os outros nós já sabemos, já estamos vendo. O que precisamos ver, virar a bolinha dos olhos para dentro e olhar, ver nós, como nós estamos. Então, sabendo que o Senhor, Deus, dono da vinha, enviou o seu Filho ao mundo, que nós possamos acolhê-lo. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.